Salve, salve galera! Estamos começando o nosso Hoje Esporte Clube nesta véspera de Campeonato Brasileiro. É maravilha, hein? Brasileirão tá voltando pra loucura de todos os torcedores. Aquele momento de xingar, de ficar feliz, tudo vai acontecer a partir deste sábado. Mas antes da gente debater o futebol brasileiro e também aquele trem chamado Seleção Brasileira, deixa eu dar um recadinho pra você, ó. Acesse o QR Code que vai aparecer aí na tela. Errei, porque tá do lado de cá. Acesse esse QR Code aqui, ó, e venha fazer parte das faculdades Kennedy Promove. Aqui você vai estar melhor do que Dorival Júnior. Aqui não tem erro, não. Você vai estar bem na fita. Tem curso EAD, presencial, semipresencial, tem tudo quanto é jeito. Acesse e venha fazer parte das faculdades Kennedy Promove. Vai ser bom para o seu futuro e bom para o seu bolso. Vamos começar a debater então? Você, eu e Ângelo Drummond. Fala, Paulo. Firme? Beleza, você? Tranquilaço? Eu tô em sussa, né? Voltando de férias, Voltei, barbinha, aquela barbinha branca aqui. Aquela quaresma. É tipo aquela quaresma de Papai Noel, tá ligado? Aqui, ó. O busto do Papai Noel já tá no naipe. A barbinha, final do ano. Dezembro você ganhando um dinheiro por Quem fora. sabe não rola um extra, hein, Maicão? Bom Firme, demais, companheiro. parceiro. Beleza, descansou? Nada, a gente não descansa, não. A gente só pega pedra e vai trabalhando. Você sabe que teve uns paparazzi seu na praia, né? É mesmo? É. Aonde? Em Bahamas? Não, lá no Nordeste. No Nordeste? Recife. É mesmo? É. Só se for aquele tubarão dentro d'água lá que tá matando todo mundo. Porque a única praia que eu vi foi a praia lá de casa. Tá Ei, certo. papai, mas tá bom. Deu pra poder ajeitar umas paradinhas, rezar com o Frei Gilson aí e tá tudo bom. Sim. Vamos começar então a debater o nosso futebol aqui? Vamos lá. Porque tem esses detalhes aí que a gente vai trazer. Vamos começar pelo Atlético. Vamos lá. Vamos lá, porque tá mais quente o noticiário dessa sexta aí. Daverson foi embora, tchau piscadinha. Agora o elenco volta a ficar curto. Pelo menos o ataque, a gente vai ter um ataque curto e graças ao departamento médico do Atlético, Hulk e Júnior Santos foram liberados. Senão o Cuca já ia ter que começar a rezar para essa estreia contra o Grêmio lá na Arena do Grêmio, hein, Ângelo? Na verdade, sim. O Atlético, querendo ou não, o Atlético formou um bom elenco, né? Coelho e Rony encaixaram muito bem no aspecto tático do Cuca. E Júnior Santos e Hulk só vai agregar o time, né? Então, assim, acho que opções no momento não estão faltando pro Cuca. Mas, querendo ou não, o Davidson vai fazer falta. Uma hora ou outra ele é essencial para a equipe. Então, não sei se o Atlético vai repor essa posição. Ainda tem o Caio, acho que é Caio, né, que tá machucado. Tá, o Caio, o Cadu. O Cadu tá Essa machucado. galera tá machucada. Então o Atlético provavelmente deve fazer uma reposição no mercado, até porque ganhou uma boladinha com o Davidson. Deve sobrar algum Gragel aí para fazer essa contratação. Apesar que tem que pagar o Cuiabá Tem também. que pagar 4,5 milhões, papai. Cuiabá tá de olho nessa negociação que deve girar em torno de 7,5. Ainda sobrou um 3 de troco, hein? Sobra o 3 de troco pra ficar. Só um 3 de pra troco. guardar pra comprar uma bala. Mas querendo ou não, o Atlético vai com um time forte. A gente já viu os relacionados já. E já tá lá no Hoje em Dia, inclusive, já podendo a torcida acompanhar. Mas o Atlético vai com um time forte. E eu na minha opinião, favorito para ganhar do Grêmio lá, na Arena do Grêmio. Ainda mais que o Grêmio tá desfalcado. Mas uma novidade dessa lista aí, ô Marco, é a presença do João Marcelo, né? Exato. Atacante de 19 anos, contratado junto do Guarani aí no início do mês, no início desse mês. Treinou aí 20 e poucos dias, tá treinando com a turma, 19 anos. Caiu no colo dele, sem Daverson. Alisson fora também lá para o Shakhtar ou lá para a Ucrânia da vida. Sobrou para ele, porque aí, ó, Hulk, Coelho, Rony, o Júnior Santos e ele. Essas são as opções que o Cuca vai ter pro ataque. O Hulk a gente não sabe se já vai estar 100% como titular, né? Sim. Ou se ele vai manter esse time que pelo menos chegou à final aí do Mineiro e ganhou do América. Paulo, o time do Atlético, os 11 jogadores ali, é um time competitivo, né? Um time bom, mostrou isso, campeão mineiro. Só que quando você olha para o banco, você tinha dois jogadores que poderiam fazer a diferença, que era o Daverson
E o Júnior Santos estava machucado, mas vai retornar, inclusive foi liberado também, né? Você perde o Daverson e hoje você tem um jogador só que pode fazer a diferença quando você precisar de reverter um placar adverso, que é o Júnior Santos. O Bernard, em tese, teria que ser esse jogador, Verdade. mas até hoje não Voltou. não engrenou, né? Infelizmente. Então, assim, o Atlético tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Copa Sul-Americana e está com um elenco muito enxuto, né? Então, eu acho que o Atlético tem que ir ao mercado. O Daverson, sim, é uma perda muito grande. É um jogador decisivo, né? Colocou o Atlético numa final de Libertadores, né? Por exemplo. Então, eu acho que a perda do Daverson tem que ser reposta aí à altura. Vamos ver o que o Atlético vai fazer daqui para frente. O João Marcelo é um grande jogador. O Corinthians também queria ele, né? O Atlético venceu essa 19 anos concorrência. só, mas ainda é uma incógnita, né? É uma É uma incógnita. aposta. É uma aposta, é uma aposta. Né? Vamos É uma ver como é aposta. que ele vai se sobressair nesse ataque do Uma Galo. coisa é despontar no Guarani, né? Outra coisa Exatamente. é vestir a camisa do Atlético na Série A. O Atlético viveu isso há pouco tempo, né? Com o Robert Santos. Exatamente. Destaque no Atlético, mandou bem no Campeonato Mineiro do ano retrasado, se eu não me engano. O Atlético foi lá e buscou, mas a gente viu que quando vestiu a camisa do Galo não deu conta, não. Verdade, pesou pra Tanto ele. foi emprestado, mas é um bom jogador. É um bom jogador. A gente espera que vire, né? Aí a gente tem... Pra mim, essa é a grande novidade, né? Não Exato. tem outra história pro Atlético para essa estreia. No Grêmio, o Bright Weiss, Braithwaite. ele tá fora, né? Braithwaite. Ele tá fora, então Dinamarquês. o Grêmio tá nessa também pindaíba que ajuda, entre aspas, um bom começo do Atlético, que vem bem. Né? Exato. Apesar da derrota pro América no jogo da volta do Mineiro, não tem nada assim de... O Atlético mantém uma boa defesa e tem o retorno do Hulk para equilibrar esse ataque, para puxar a responsabilidade. Então, ou seja, o Atlético passa a ser o favorito, como você falou, né? E até porque o Atlético venceu a última partida contra o Grêmio lá, hein? Inclusive, jogo esse que pode ter garantido o Atlético na Série A, né? Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. De Gol do virada, Vargas no último minuto do jogo. de pênalti virada, com o Atlético passando dobrado, cortando dobrado lá. Tira 2 pontos do Atlético e ele tava agarradinho lá embaixo. Tava junto com o Coelhão na Série B. Pois é. Então, mais uma chance do Atlético começar o campeonato com o pé direito, aproveitando esses desfalques do Grêmio. E a instabilidade do Grêmio também, que veio de derrota no Gaúcho, fez um campeonato não muito bom, ainda não emplacou nessa temporada. Então é a chance do Atlético começar com o pé direito no Campeonato Brasileiro. A grande verdade é que o futebol começa agora, né? Se o brasileiro inicia a vida dele depois do carnaval, os times iniciam agora, depois dos estaduais, E né? aí já iniciam, assim, já com o pé no acelerador, né? Porque na terça-feira já tem o CSA. Exatamente, é isso que a gente ia puxar. Mas antes disso, a gente tem uma artezinha bonitinha. Fala a verdade. Ele é bom, O viu? homem é bom? É. Chama pra nós aí, Marcos. Chama aí. Vamos acompanhar agora a arte do nosso querido Silan Tô Bretas. falando. Ó, Amanhã, arrepio. Aí, ó. Nosso querido Silan meteu na tela aí. Grêmio Atlético, sábado, 6h30 na Arena do Grêmio. E tudo isso você vai acompanhar com a gente, toda a repercussão deste jogo, também lá no Hoje em Dia. Vamos projetar esse Atlético? Bora projetar? Vamos lá. No gol, Everson. Everson. Direita, Natanael. Isso. Zaga, Júnior Santos, Júnior Alonso e Lianco. Isso. Arana na esquerda. Exatamente. Fechamos? Fechou. Meio campo, Franco, E menino. Menino Scarpinha. e Scarpinha. Fechou. Certo? Ataque, Rony, Coelho e Hulk. E Hulk. Isso aí. Não vai fugir disso não, vai? Poderia aparecer o Júnior Santos aí, viu? No lugar de quem? Eu não acho que ele vai aparecer, não. Você acha que não, né? Voltando de contusão. E ele tá fora desde a 8ª rodada, a última do Mineiro, dia 22, eu acho que 22 de fevereiro. Por aí. É muito tempo fora. que- Se a gente for pensar assim, o Hulk também talvez não pode ser escalado. Aí Mas, é que eu ia colocar. mas o Hulk é diferente. Né? Eu acho que o Hulk vai ser escalado porque agora não tem o Daverson. Senão, o Hulk poderia ser poupado nesse início do jogo e deslanchar no segundo tempo. Pois é. Então é isso, certo? É isso. Você vai acompanhar todas as informações e toda a repercussão de Grêmio e Atlético
lá no hojeemdia.com.br, também nas nossas redes sociais, que tá aparecendo na tela aí também. Ô, bicho, esse Silão, vou te falar, viu? Esse homem é bruto demais. Olha aí, ó. Ele é um fera. abraço. Ó, não é só ele também não. O Luca também é fera das imagens, fera das edições. Essa galera aí trabalha, que vocês têm que ter ideia, gente. Vocês não fazem ideia, a verdade. Lá no hojeemdia.com.br, lá nas nossas redes sociais, @jornal Hoje em Dia. Acesse aí que você vai ficar por dentro de tudo que vai acontecer nesse Grêmio Atlético e também no decorrer da rodada. Que tem também Cruzeiro e Mira-Mira, o nosso Mirassol. Mas a gente não vai falar do Cienciano? Vamos falar, você já quer trazer já o Cienciano? O Atlético Cienciano pode a gente falar do... Então antes da gente puxar, o Cruzeiro, vamos puxar essa Sul-Americana do Atlético aí. É um confronto, o que você acha? Mais uma oportunidade do Atlético começar bem, né? O Cienciano não é o time, assim, que vai trazer grandes problemas para o Atlético, mas tudo pode acontecer, né? É um campeonato diferente, é uma disputa diferente, é fora de casa, é fora do país, né? Então, assim, o Atlético pode talvez enfrentar alguma adversidade. Vai jogar sábado, viaja domingo, porque o jogo é terça. Tem uma logística aí diferente, pode afetar isso também o clube, o time, o Cuca pode fazer alguma alteração por causa disso, mas é uma chance, é um novo campeonato do Atlético, né? Que esse ano vai disputar a Sul-Americana, um grupo que não é tão grandes coisas, mas se o Atlético começar com o pé direito pode ser importante. Olha o grupo Michuruquinha aí, ó. Caracas, que foi o adversário do Atlético na Libertadores ano passado, que foi muito... Tomou 2 goleadas. Duas goleadas. Esse símbolo do Cienciano ali, ó, tá me lembrando, sabe o que é o Remo? É o Remo e o Paysandu ali no final. Olha o Remo e o Paysandu lá. E o Deportes Iquique também não vai fazer grande diferença. Eu acho que é pro Atlético passar com o pé nas costas aí. Não, o Atlético tinha que fazer aí nesse grupo aí, 18 pontos. 47 pontos só nesse grupo. 18 pontos, 28 gols. É pra sair né, como o melhor do grupo, né? É pra sair como estratosfera do grupo, mano. Pois é. Então... teoricamente sim, né? O Atlético é amplo favorito, só que tem a questão que na Sul-Americana classifica só o primeiro. Isso. E o segundo pega um terceiro da Libertadores, Exato, né? no playoff das oitavas. No playoff das oitavas. Então, assim, pode dar uma engrossada no caldo ali, né? Nesses Quem playoffs. você acha que pode engrossar ali pro O Atlético? Cienciano. O Cienciano. Mais do que o Caracas? Mais do que o Caracas. Ah, não, o Caracas... O Caracas tomou 8 do Atlético ano passado. Mas vai que né? Não mudou Vai que nada, nem não. mudou nada, O Caracas veio aqui contra o Cruzeiro uma época, tomou 4 também. Então é um time que não Então pode só o representar. Cienciano que é o... Eu acho que é só um Cienciano. O bicho, pra mim, nem esse Cienciano, usando... Não, pode juntar os 3 times que não vai dar. Ó, eu vou chutar. Hoje é dia 28. Corinthians, Cruzeiro e Atlético. São os favoritos semifinalistas? para ganhar Você a tá colocando os Sul-Americana. semifinalistas da Sul-Americana de 2025. Um dos 3 vai ganhar. Você é doido. Eu ponho nessa barca o Independente. Independente, né? Bicho, não dá pra... Eu não consigo pensar, não, porque chega uma reta ali, um pouquinho pra quarto jogo, começa a aparecer surpresa. Pode ter grupo aí. O Corinthians caiu na pré-Libertadores quando a gente não imaginava. Né? Ninguém imaginava. Mas ontem então, faturou o Paulistão. faturou o Paulistão com o Veiga perdendo um pênalti. Mas ganhou a primeira partida 1-0. Ia ser 1-1 o Corinthians tá com o time arrumadinho, cara. Ele deu erro deu um erro de percurso na Libertadores aí, que vai só complicar os mineiros da Sul-Americana. Mas eu não consigo cravar ninguém ainda de Sul-Americana, não. Esses 3 eu acho que o Independente são amplos favoritos. Só esse grupo do Atlético aí que dá pra cravar pelo menos 87 pontos, 47,15 mil gols e 3 gols sofridos. Só pra fazer um ali, só pra não ficar sentindo. O Everson tomou 2 gols até agora na temporada. Ele não vai tomar 3 gols aí 2 nunca. gols. Pois é, então é isso aí, ó. Então, o Atlético joga no sábado às 18h30, igual a gente viu aí. Depois, na terça-feira às 21 horas. Terça-feira, 21 horas, contra os Ciencianos. Opa, não é Cienciano. Papai. Então é isso aí, fora de casa. Depois volta para a segunda rodada do Brasileirão, que até então não tinha sido
Confirmada, né? Horário, local, que é uma brincadeira, né? Uma brincadeira. Não foi ainda, não? É uma brincadeira. Eu vou até olhar aqui, porque até então não tinha sido confirmado, não. Isso aí é uma brincadeira. Mas a gente tá falando de CBF, né? Pois é, uma CBF que tá aí, que vai mandar, ou já mandou, ou tá mandando, ou fazendo uma troca de tudo. Eu não tô falando só do Dorival, não. É Dorival, é o Caetano, é todo mundo que sai fora, é dinheiro que vai pagar pro Dorival mesmo fora, saindo fora vai continuar bancando salário, bancando multa pra ele. Pô, arrumando outra atividade pra ele dentro da seleção mesmo. É uma brincadeira o que acontece com o futebol brasileiro, mas vamos falar depois do futebol brasileiro. Depois a gente vai falar disso. Vamos voltar aqui pro nosso Brasileirão, que agora a gente já passou. Passamos a régua então? Passamos a régua. Com o Atlético, provavelmente o mesmo time contra o Grêmio deve ser o time que vai jogar contra você esse ano. Isso aí. Principalmente porque ficou esse período aí sem jogos aí, então não deve mudar. Agora, no Brasileirão, quem ainda não tem time confirmado, pelo menos a gente acredita que não está 100% confirmado, é o Cruzeiro. Para estrear contra o Mirassol, 6h30 Mineirão, casa cheia, vai bater os 40 mil. Vai, fácil. E tem o detalhe, Matheus Pereira vai para o jogo ou não? Tô dizendo nem como titular, é ir para o jogo. Com essa pendência aí do nascimento do filho dele, será que ele vai ou não para o jogo, ô Anjo? Se imagina isso, o cara tiver que escolher o nascimento do filho ou ir pro jogo, vai pro jogo, depois vai acompanhar o filho na maternidade. O quê? Pelo amor de Deus. Que é isso, papai? Vai, ó, aqui, ó, lembre-se de faz o gol e faz o bebê, velho. Acompanhe o nascimento do filho. Tem coisa mais importante do que a família. Depois vai pro jogo. Pede a mulher pra segurar a barriga. Pede a mulher pra segurar a barriga. Já segurou, não, agora deixa. Tá, o menino tá nascendo tem 3 semanas, senhor. Pelo amor de Deus. Quem paga o salário do menino aí é o Cruzeiro. Ele tem que ir pra campo. Olha isso. Tem que ir pra campo. Mas na minha opinião, o Matheus Pereira não vai ser titular, vai começar no banco. E o que eu acho certo. Não participou dos jogos treinos. Não está, na minha opinião, acho que não está entrosado com essa equipe que o Leonardo Jardim tocou como fundamental para o time, como essencial para o time. E eu acho que ele vai começar no banco e nada mais tranquilo e correto. Ou seja, ele deve repetir esse time que jogou contra o Bragantino, esse jogo amistoso, que a gente tem as imagens aí também para rodar para vocês, desse cá para nós. Eu estava fora, eu acompanhei um pouco do jogo. Acompanhou nada. Acompanhei. Não, do jogo do Cruzeiro. Esse jogo do Cruzeiro eu acompanhei um pouco aí, que o Silan já botou na tela pra gente aí. Vou mentir pra vocês não, tá? Estou extremamente assustado com esse time do Cruzeiro. Sabe por quê, Marco? Por quê? Esse time do Bragantino, ele vai lutar na parte de baixo da tabela. Sim, concorda comigo? Concordo. O Cruzeiro não conseguiu ganhar do Bragantino. Ah, mas atuou bem, que já teve melhora com o Jardim. Melhora aonde? Melhor aonde? Contra o Pouso Alegre. Amistoso não, jogo treino contra o Pouso Alegre. O time principal, que foi o time montado pelo Jardim para começar o jogo, ficou no 0-0. Contra o Botafogo, mesma coisa. O meio-campo do Cruzeiro... Mas veja bem, o Botafogo é o aspirante ao título. Aqui, na Botafogo tá uma bagunça. É o aspirante ao título. Tá uma bagunça. O Botafogo tá na parte de baixo de Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Não acho nunca. Acho que o Botafogo já tá... Botafogo tá nivelado ali pra 6º lugar pra baixo. Esse time do Botafogo aí, ó. Tá, mas o Cruzeiro... Esse Cruzeiro, time do Botafogo... acho que o Cruzeiro jogou de igual para igual contra o Bragantino e contra o Botafogo. Não pode... Não é o ideal, mas, na minha opinião, o time já começou até um pouco da cara do Jardim. A cara, então, de nervosismo do torcedor cruzeirense. Vai chegar na metade... com 6 rodadas, vai estar abrindo o bico de desespero. Ele não pôde... Paulo, é diferente, cara. Você pegou um trabalho horrível do Diniz, sabe? Um trabalho horrível, onde ele ficou insistindo naquela coisa de saída de bola, sabe? A defesa ainda está muito errada. O próprio Jardim reconheceu isso, que vai precisar fazer mudanças na defesa. No meio-campo, o meio-campo do Brasil... Cara, você viu... O meio-campo do Cruzeiro tá péssimo. Você viu o Bragantino? Você não viu. Você não viu. O Matheus Henrique não jogou absolutamente nada. Hoje ele é o melhor jogador do Cruzeiro. E o Matheus Henrique tá jogando errado no Cruzeiro. Continua jogando errado, sabe por quê? Paulo, então porque não tem... Paulo, você está desperdiçado. Aqui. Você não pode apresentar programa, não. Me fala uma coisa. Cruzeiro tem lateral esquerdo? 3. Tem lateral esquerdo, Maicon?
Tem dois e agora o improvisado, né? Tem lateral esquerdo? Não tem. Eu acho que o Vidalba vai ser o titular. E ele já jogou nessa posição na Argentina várias vezes. Inclusive, ele veio pro Cruzeiro como zagueiro / lateral esquerdo. E eu acho que ele vai jogar ali e vai dar conta do recado. O Cruzeiro pode jogar com um cabeça de área, um volante só? Um marcador? Esse time do Cruzeiro, com o Gabigol ali, Caio Jorge, esse time pode jogar com um marcador só? Aí que tá a questão, Paulo. O Matheus Henrique, ele estava jogando como um meia, né? Um meia mais avançado, chegando na área. Que pra mim é a nova função dele e que é a melhor pra ele. Pois é. Só que com esse novo esquema de 4 atacantes, o Cruzeiro precisa de um reforço defensivo no meio. Aí o Matheus Henrique vira o volantão brucutu Que não do lado sabe do Wallace. fazer mais. E o Que Wallace sabe também fazer não é. mais. Aí é onde entra o que eu tô falando, que tá todo errado, que é preocupante. Você sabe por quê? Porque ali é hora do Cruzeiro jogar com, por exemplo, o Romero e o Wallace, avançar o Matheus Henrique para jogar ou junto com o Matheus Pereira ou sem o Matheus Pereira. Aí você vai ter dois caras ali para segurar. E eu faria, sabe o quê? 3 zagueiros, porque você não... 3-4-3, porque você não tem lateral esquerdo. O Vidalba, Marlon, Kaique, pode fazer um pacote, você joga pro alto que vai todo mundo jogar no Vila Nova. Não, pra mim não tem. Então, faça 3 zagueiros, reforça ali a marcação com dois volantes pegadores ali, avança o Matheus Henrique, e aí você joga com Caio Jorge, o Gabigol e mais um, que Wanderson. pode ser Matheus Pereira, pode ser o Wanderson, pode ser aquele outro menino lá, o Marquinhos, pode ser um desses que vai fazer a velocidade. Agora aí você vai ter consistência no meio campo. Enquanto o Cruzeiro não arrumar o meio campo, não tiver consistência na marcação, vai ser sofrido. Então- Vai empatar com o Bragantino. Então vamos fazer o seguinte, vamos sair do abstrato aí do que Vamos. você acha e vamos pro real, porque o Jardim não vai jogar assim. O Jardim vai jogar ou 4-3-3 ou 4-2-4. Essa é a opção dele por enquanto. Se ele optar por 4-3-3, o Matheus Pereira vai ter que entrar de titular. Se ele optar por 4-2-4, o Matheus Pereira está no banco, na minha opinião. Mas aí 4-2-4, quem seriam os 4 da frente? Pro Matheus sair fora. Wanderson, Caio Jorge, Gabigol, E Dudu. Dudu. Vocês não estão achando que o Eduardo vai começar esse jogo, não? Que? Tá doido? Eu acho que ele tá fora. Assim, tá mais pro Rodriguinho aparecer aí, porque tá Que treinando aí bem, sim, né? aí pra mim é uma boa. Que também pra mim é uma boa. Pode jogar Matheus Henrique e Rodriguinho, sem o Matheus Pereira. Só que aí joga Matheus Henrique, aí eu faria É porque ele não vai fazer isso. Ô Jardinox, vai no pai aqui, você tá sem lateral, só. Faz isso, vai num 3-4-3, você vai ser sucesso. Sucesso absoluto. Você vai ter ali o que nós falamos aí, ó, o Wanderson, Dudu, o Gabigol, Dudu e Caio Jorge. E aí no meio campo você dá aquela ajustadinha ali, teta, fina, com o Rodriguinho, Matheus Henrique, Você tá sonhando o demais, Wallace Paulo. e Você tá sonhando demais. e Lucas Silva. Lucas Silva. O Willian Deus, não Pai. sai do time nem pra pôr o Fagner. Vai tirar o Willian pra não pôr ninguém. E se Agora você- teve um ponto fala. interessante que observei nesse jogo, foram as tabelas do Caio Jorge com o Gabigol, né? Sim. Gabigol jogou bem. Jogou Os bem. dois jogaram bem. O gol dele, ele deu uma arrancada que ele não fazia aquilo há muito tempo, né? Exato. Saiu Os de dois trás, jogaram. voltou e puxou. Os dois melhores jogadores do time, na minha opinião, foram o Gabigol e o Caio E o Jorge. Caio Jorge. O Cássio também, que a gente martela muito, o Cássio também, ele conseguiu defender, fez algumas defesas importantes, vamos falar, porque defesa comum até o Ângelo faz. Mentira, mas faz. Mas defesa importante o Cássio conseguiu fazer. Salvou uma ou duas bolas ali. Umas 2 bolinhas ali, que era aquela que todo mundo queria. O Cássio precisa fazer. Agora, essa trocação de Gabigol e Caio Jorge pode ser um esquema interessante, né? Pra você confundir uma marcação adversária. Porque os dois são centroavantes de ofício. Né? Os dois têm velocidade, pode jogar pelas beiradas. Agora, vocês não tirariam um dos dois, não?
para fazer um... Se o Matheus Pereira entrar no time, provavelmente vai sair o Caio Jorge, né? Para deixar um só centralizado e você ter mais dinâmica, mais velocidade, não? É um problema bom de resolver, viu? Porque O problema opções. que todo treinador quer, né? Porque... O único problema que eu vi, sabe o que foi? Cruzeiro teve 34 dias, 34 a 35 dias para se preparar para esse jogo. E as preparações, eu vi o Jardim observando os jogadores, mas com poucas variações. Vocês não acharam, não? Não, Paulo, ele jogou contra o Cruzeiro Júnior, jogou contra o Boston City, jogou contra o Botafogo e jogou contra o Pouso Alegre e o Bragantino. Ele fez 5 jogos treinos. Os 5 jogos treinos ele mudou. Não, ele só não mudou. Todos os 4 primeiros, ele jogou com 3 times diferentes. E nesse último agora que ele mudou somente no final do jogo. Contra o Bragantino, que ele mudou 5 jogadores no final do jogo. Ou seja, ele botou 3 times diferentes nos 4 primeiros jogos. Ele meteu 19 gols nas duas primeiras partidas. Sim. 12-0 e 7-0. Não, mas não dá. Não interessa. Boston e Sub-20 aí não. Paulo, deixa eu te falar. Aí não. Time pra competir de Boston, a gente joga na segunda divisão do Mineiro. Não, pra Sub-18 Boston. Time pra jogar. O Atlético ganhou de 4, o Cruzeiro ganhou de 12. Não, mas... Não interessa, cara. Não dá. Mas time ruim pra jogar tem que meter goleada, Paulo. Não dá, mas não dá, Anjo. Não é parâmetro, Paulo, é preparação. Parâmetro é Bragantino então o que eu tô te falando. Botafogo. Então o que eu tô te falando? Pouso Alegre. Paulo. Boston e o Sub-20 do Cruzeiro. É preparação. Você pega um time ruim, você tem que fazer o quê? Golear. Sim. Golear? Foi feito. Sim. O Pouso Alegre, que é um time ruim, mas que é um time que vai jogar a 4ª divisão do Brasileiro, sofreu modificações do Mineiro pra cá. Quase caiu no Mineiro. Sofreu modificações do Mineiro pra cá. Vai jogar a 4ª divisão. Contratou muito jogador. É um time em formação também. O Cruzeiro meteu 3-0 no segundo tempo e tomou 2 gols. Um que a bola desviou no fulano e um que foi a jogada do cara. Ok. Eu acompanhei o jogo treino, eu vi que isso. Contra o Botafogo, o Cruzeiro ganhou de 2-1 no primeiro tempo. Sabe? Não. Foi não. Foi o Botafogo. O Botafogo ganhou de 2-1. E o Cruzeiro 2-1. E o Cruzeiro empatou. O Botafogo ganhou o primeiro tempo. Então, pronto. É um resultado normal, cara. Sim, normal. Mas o Botafogo com o Igor Jesus, Você lembra como é que foram pelo menos o primeiro gol do Botafogo? Não lembro. Lembro. Chute do... A falha do Matheus Henrique saindo a bola, aí... Chute do Savarino no ângulo. Aí rouba a bola e bate. O primeiro ou o segundo gol, um dos dois. Paulo, pra sair gol tem que ter falha. Isso é meio campo, mas é o que nós estamos falando. Pra sair gol tem que ter falha. Aí você vai pegar o Mirassol. O Mirassol tá a baba do boi cansado, concorda? Sim. Tá a baba do boi cansado. O que você imagina desse jogo? Paulo, eu acho que é um jogo traiçoeiro. Um jogo traiçoeiro porque você já entra ali meio que pensando que vai ganhar a qualquer momento, né? O Mirassol, não sei nem se tem treinador. O Eduardo Barroca foi demitido, não sei nem se tem técnico hoje. Então, assim, o Cruzeiro tem que ficar de olho, né? Tem que entrar atento aí. Eu acho que eu não teria melhor, perdão se queria te contar, mas já contando, eu acho que não teria melhor adversário para o Cruzeiro começar o campeonato brasileiro. Eu acho terrível. Mirassol? Eu acho terrível enfrentar o Mirassol agora. Ué, então se fosse o Flamengo então, hein? Melhor, sabe por quê? Porque aí a gente já tá falando dessa ideia de agora nós vamos ver o que vai acontecer. Você pega o Mirassol que tá ali, né, que vai brigar para não cair. Continua a preparação. Vai ser um desespero. Continua a preparação. Perde esse jogo pra você ver. Cara, mas continua a preparação, Perde cara. pro Mirassol. Vai ser 2-0 pro Cruzeiro. Escuta o que eu tô te falando. Eu acho assim que amistoso é diferente de jogo, né? Eu acho que o nível de concentração é maior. 40 mil pessoas no Mineirão. Isso. Mas, sabe, o jogador motivação, bicho, né? Então tem tudo isso, cara. O Cruzeiro vai entrar mais motivado e precisa. Muita coisa foi falada durante a semana. Pedrinho falando que fulano prometeu, ciclano prometeu. Léo Jardim deu entrevista no Cruzeiro Cast lá com o nosso grande amigo Marco Antônio Astoni. E falou, cara, ele e o Valor fizeram entrevista com ele, falou muitas coisas interessantes. Variação de 7 jogadores dentro da equipe, sabe? Eu acho que o Cruzeiro está no caminho certo. Eu acho que o Leonardo Jardim não tem culpa do que está acontecendo. Não. Ele está arrumando uma casa que estava desarrumada. Exato. Bastante desarrumada. E ele tem inteligência para fazer isso, cara. Não, que ele é um grande técnico, pelo que ele fala, né? Pelo que ele entende de futebol, isso é inegável, né? E a partir de amanhã que eu acho que a gente deve começar a cobrar
o Jardim. Ah, eu concordo. Porque ele teve os 40 dias né, de Aham. preparação, a gente vai começar a ver o dedo do Jardim no time do Cruzeiro. Lá né? ele. Você Então, já assim, viu o dedo do Jardim? Então, assim, eu acho que a partir de amanhã a gente vai ter um cenário mais favorável de análise. Aham. Né? Mas, eu não sei, cara. Eu ainda acho que de todo esse período que ele teve de preparação, que encerra hoje, não é possível que ele não conseguiu enxergar que esse meio-campo dele tá quebrado. Tá quebrado. Ele já enxergou, Paulo. Ele falou da defesa e falou do meio-campo. Então, mas hoje ele não vai conseguir contratar, o Cruzeiro não vai conseguir contratar ninguém agora para reforçar. Ô, Paulo, ele vai ter que começar com o que tem até a janela do meio do ano. Paulo, Pelo menos é o que Paulo, se diz. O Cruzeiro, pro meio-campo, ele tem Matheus Henrique, Wallace, Romero, Romero, Christian, Lucas Silva. Lucas Silva. Ai, papai. Cara, são opções. Sim. E São 3 opções. armadores, né? E tem Rodriguinho. Rodriguinho. Eduardo e Eduardo e Matheus Matheus Pereira. Pereira. Cruzeiro, opção não falta pro Cruzeiro. Se você vai me falar que não são opções Boas. aí é uma coisa. A opção ele tem. Uma hora o time encaixa. Uma hora o time pode encaixar. Na minha opinião, o Wanderson não era nem para ter vindo. Porque o Cruzeiro já tinha um ataque. Não, eu acho que o Poderoso. Wanderson. Eu acho que o Wanderson é uma boa- foi uma boa- sim. também Sabe achei. por quê? Pela experiência dele. Ele é o cara da experiência. Porque sem ele você teria quem? O Marquinhos. Você tinha o Por Bolaci, exemplo. por exemplo, né? Hã? Bolaci que é um bom jogador. também. Mas o Bolaci, a gente É mais enxerga ele pesadão. mais pra frente. Mais pesadão, é bom no Você precisava de um cabeceio. velocista. Velocista O você Wanderson precisava o Wanderson é melhor no 1-1 do que o Marquinhos. Acho que ele tem mais E habilidade. eu acho que ele vai mais- ser titular nesse time do Também Cruzeiro acho. fácil. Ah, não, com certeza. Foi até um Eu, pedido do eu Jardim. jogaria com o Wanderson, Dudu e Gabigol. Caio Eu também. Jorge como opção Também. pro decorrer do jogo. Para Também. você ter dois. Isso a gente está falando de um jogo mais solto. Um jogo que precisa de mais área. Caio Jorge, Gabigol, Dudu. Eu faria esse trio. A troca sempre é Caio Jorge e Vandes. Caio Jorge e Marquinhos. Para mim seria essa a ideia. E nós Bola estamos assim esquecendo- também, Dudu. E o Bolaci no Dudu também ali. E Ou nós no esquecemos do próprio Dudu. Lautaro também, né? Não, que era mas jogador Lautaro- de velocidade. Sabe quem que eu queria ver voltar? Ah. De Neno. Pô, De de Neno ali, pra Goleador. ver se vai ser goleador Olha o mesmo, time se é do não sei Cruzeiro, o o quê. time é muito bom. Pro lugar pra ele dividir com o Gabigol ali, ó. Ele o reserva do Gabigol, vice-versa ali. Esses dois. Calma, que aí você tem. Daqui um mês ele tá voltando. Então, já que a gente não tem um mês pra esperar, vamos montar esse time do Cruzeiro, mas antes nós temos uma artezinha também aí, nosso querido Silan fez Mas aí, nós ó. vamos montar o time mesmo? Você já mudou o time Vamos. 3 vezes. Vamos, olha lá, ó. De olho na tela aí, galera. 6h30, sábado, Mineirão. Mais de 40 mil pessoas. Estreia do Cruzeiro e Mirassol. Que você vai acompanhar com a gente também lá no Hoje em Dia. É a primeira vez que o Cruzeiro vai jogar contra o Mirassol, né? Na história da vida terrestre. E acho que, na verdade, é o 52º adversário que o Cruzeiro vai enfrentar no Campeonato Brasileiro. Boa. São matérias que você vai acompanhar lá no Hoje em Dia. E... Tá aí na tela, ó. Lá no @jornal Hoje em Dia ou nas nossas redes sociais, hojeemdia.com, opa, ao contrário, Ao contrário. no nosso hojeemdia.com.br ou nas nossas redes sociais, @jornal Hoje em Dia. E o Cruzeiro, com essa informação de mais de 35 mil garantidos, talvez vai chegar a 40 mil, ele continua ainda com uma segunda média de público do país. É. Superando, inclusive, o Flamengo. Da torcida do Cruzeiro você não pode reclamar de nada. Não. A torcida abraça desde da período ruim lá da Série B até esse início desastroso com o Diniz e tudo mais. A torcida tá fazendo o papel dela, né, Com mano? certeza. Isso. E aí, a gente pode começar já a projetar o Sul-Americana? Vamos antes montar só esse jogo, esse Vamos lá. time do Cruzeiro. O que o nosso Jardinox vai levar a campo aí, ó? Cássio, Cássio, o né? William. Cássio, William, Fabrício. Fabrício Jesus. e quem? Jesus ou Gamarra, hein? Acho que vai de Jesus. E aí? Eu acho que vai de porque Jesus, mas precisa. o Gamarra não é mau jogador, não. Então vamos lá, Jesus salva. E na esquerda, Vidalba. Vidalba, porque né, ele não vai, na minha opinião. Se ele fosse, ele ia de Jesus, Gamarra e Fabrício. De zagueiro, 3 zagueiros ali, ó. Tá bom. Já que ele não vai, ele vai fazer isso aí. Meiuca, Henrique. Wallace, E Henrique. do caso do Romero, né? O Wallace Henrique. Wallace, Henrique, E os 4. Eu acho que vai com 4 atacantes. Wallace, Henrique, Wanderson, Dudu, Caio, Caio Jorge e E Gabigol. Gabigol. Isso. Com o Dudu voltando mais?
para fazer esse Dudu meio. não volta nem de táxi. Não, eu tô falando voltando para compor ali Não volta, o meio-campo. não volta. Quem vai ser o 10? Não vai ter 10, não. Vai jogar pelos flancos. Com o Matheus o Henrique. Caio Jorge e o Gabigol fazendo falso 9 às vezes. E o voltando Matheus, um dos dois, Um dos dois revezando um como dos falso dois 9. abre, Dudu volta, né? Dudu não volta, Paulo. não, Esquece tô o Dudu imaginando- volta. tô imaginando O Dudu você vai, W. o Dudu você vai ver só ali naquela faixa do Vai campo ser ali, um ó. W, só, um W, que ia ser só na frente do ataque, assim, ó. Para jogar com 4 atacantes, ele tem que estar com isso tudo bem amarradinho, né? Essa transição de posições aí, para não ficar esse buraco no meio-campo. E o Matheus Henrique subir para fazer a 10 e o Wallace sozinho. Esse Tomando que é o, tabela, né? No meio dos esse zagueiros. o grande problema. Esse é o grande problema. O Cruzeiro vive esse problema. Pois É isso que eu tô falando. Quando o Henrique subir, vai sobrar ali nas costas. Vai ter que formar a linha de 5 ali, ó. Vidalba fechando mais, o Wallace com os dois zagueiros e o William. Isso se fechar, né, Paulo? Isso Se o Wallace não ficar tomando Isso tabela se sozinho. fechar. Aí que é o grande problema. E o Wallace não é marcador, né? E eu acho ele esse volantão mais clássico Ele é um de saída de segundo bola. Poxa volante. vida, ele não é marcador. Ele foi o maior tomador de bola Como do segundo Cáutio. volante. Como do Cáutio. Como um segundo, não como primeiro. Mas ele realmente ainda não chegou no Cruzeiro. Né? O Emagreceu, Cáutio, né? Tá fininho. Vamos ver se ele vai jogar Matheus bola. Pereira também tá fininho, viu? Circulou tão uma foto fininho. dele. Não, mas aquilo ali é a o montagem, biotipo dele. Não, mas né? ele tem um biotipo magro mesmo. Ah. Teve um período no Cruzeiro que estava Inveja mostrando do ele um pouquinho Matheus. mais forte, mas o biotipo dele é de um É porque jogador ele não tá fazendo leve, musculação, porque ele tá lá na maternidade esperando o filho dele. magro. Vai nascer com saúde, com a graça de Deus. Amém. Amém. Nesta semana, para o jogo da Sul-Americana, ele ser relacionado. Aí, Cara, ó, pronto. particularmente eu torço muito pelo Matheus Pereira, Eu também, sabe? Porque eu também. é bonito de ver o cara jogando. Ele é Você acha ele diferente. bonito? É bonito ver ele jogando. O jogo de futebol dele e é bonito. ele é bonito Não, também? ele Você é não feio acha? A pra latinha caramba. tá Eu sou meio muito mais bagunçada? bonito que ele. Só não Você tem é, dinheiro. você é lindo, você é lindo. O Tem barreiro um coração todo, bonito. O barreiro todo fica desejando você lá, ó. É, o coração é bonito. É, né? Só o coração. O Matheus, ele por dentro, ele é lindo. Né? Não sei. Lá ele. Não conheço. Lá ele. Agora aqui, É. vamos projetar então. O Cruzeiro joga sábado, que também, aqui, por que a CBF colocou esses horários ridículos, né, pra começar o Brasileiro? Pra gente ter que trabalhar junto, porque né? terça-feira. Nós vamos ter que trabalhar junto no É porque sábado. os times vão jogar na terça, né, Paulo? Eu sei, mas por que não joga 4h30? Por que não abre o campeonato no horário nobre, 4 da tarde do sábado? É Amazon Prime. E divide. Tudo bem, mas divide a relação dos jogos. Tem 87,14 jogos, 6h30 na estreia do Brasileirão. Ô, Paulo. Olha o Brasileirão, Paulo. tipo, sendo jogado pras traças. Depois que a CBF pôs Atlético e Palmeiras, segunda-feira, 9h30 da noite, na Arena MRV, eu já não duvido de mais nada. Sabe? Não, e Porque outra coisa, é os difícil. jogos de domingo eram bons às 5 da tarde. Eles recuaram para 4, agora é 3. Não, Agora é 3 horas. Então, assim, Mas pra mim até umas 4 horinhas era bom, só. 4 horinhas do eu Não, falei isso. concordo. Antigamente, quando era 5 horas da tarde, os primeiros horários. Depois passou para 4 e agora já tá 3. Tem jogo domingo 19h30, cara. Não, Isso é não um existe, absurdo, cara. Teve não jogo aí existe. do Campeonato Mineiro, 10 horas da noite, quarta-feira. É um caos que esse povo Então, faz. Então, assim, enquanto existe detenção de direitos, a gente vai ter isso aí. Ó, então aí o Cruzeiro sai desse jogo e vai jogar contra o União. Lá No na dia- União também na Argentina, terça-feira, dia 1º de abril. dia 19 horas. às Então, 19 mas horas. o que eu não entendo é o seguinte, ele vai jogar terça-feira, dia 1º de abril, no 15 de abril. Não tem lógica. É. Nossa, essa foi boa. Não, essa foi boa. Essa foi E não boa. é mentira. E não é mentira Não é isso. mentira. Que é isso, pai? Vai jogar no estádio 15 de abril contra o União. E aí, é uma pedreira? Nada. Aí, ó, União, tá aí o grupo E do Cruzeiro. União de Santa Fé vem de 2 derrotas no Campeonato Argentino. Tá balançando o técnico. Falou que ele deu uma entrevista ontem falando que o vestiário tá assombroso. Então, pode ser que o Cruzeiro pague o pato, né? Esse que é o problema. Pode ser que o Cruzeiro pague o pato disso tudo. O União que foi o carrasco do Atlético, né? Exatamente.
Desculpe, mas o Cruzeiro, com o time que tem, talvez motivado por uma boa estreia do Brasileiro, pode chegar lá e ganhar facilmente. Não, o União, o torcedor do Atlético tem que ser muito grato ao União, né? Tem. Porque ele tirou o Galo da Sul-Americana, depois da Afogados tirou o Atlético da Copa do Brasil e tudo mudou aí ali, começou né? a mudar a história Então... pra ganhar... Isso aí. Ganhar mais respeito, já que já existia, mas para ser mais respeitado. Isso aí. Aí, isso na terça. Na quinta tem o Muchukruna contra o Palestino, fechando o grupo do Cruzeiro. Isso aí. O Cruzeiro é favorito, né, nesse grupo. Nesse grupo também, o Cruzeiro tem que nadar de braçada, não tem não? Talvez o Palestino aí seja um adversário complicado, é o líder do campeonato chileno. A logística, né? Parece que o estádio é no meio do deserto, né? Mas vamos ser sinceros, né? Pelo menos 75 pontos e 14 gols, com o Cássio sofrendo 15, porque o Cruzeiro vai sofrer gol. O Cássio vai sofrer gol. Se eu não estiver enganado, esse Palestino já engrossou pro Flamengo recentemente. Foi, o Palestino foi exatamente. Então é um time a se tomar cuidado. O Chile não tá grandes coisas, né? Acho que se não me engano, é o Lanterna do... É o Lanterna. das eliminatórias. O Chile, futebol do Chile, cara... Mas já me falaram bem desse time do Palestino, é o líder do campeonato chileno, então há de se tomar cuidado mesmo. E aí no grupo do Atlético, que a gente não tinha citado, Iquique e Caracas também jogam no 1º de abril, na terça-feira, às 7 horas. Eles que é isso? E o que eu tenho a ver com isso, né? O que eu tenho a ver é que eles vão jogar às 7 horas abrindo o grupo, né? No 1º de abril ainda. Também, né? No dia 1º de abril. Verdade, né? Isto é verdade. Isto é uma verdade. Ó, é isso então de Atlético, de Cruzeiro. A gente tem aí toda essa repercussão. Vamos ver o que vai acontecer deste Cruzeiro. E mais tarde, acessa lá o hojeemdia.com.br, que você vai ter esse provável Cruzeiro, essas informações aí pra gente desvendar o que o pode nosso acessar querido... já agora, que já teve informação agora. Tem também. E mais tarde também você clica ali, ó, que você vai saber mais projeções dessa estreia do Cruzeiro. Você vai no hojeemdia.com.br, que tá aqui, ou no nosso @jornal Hoje em Dia, que são as nossas redes sociais. Isso. Aí a gente vai estar lá todas as informações do Cruzeiro. E tem o Coelhão também neste sábado. Joga um jogo treino, né? Treino contra o Itabirito em preparação para a estreia na Série B, que vai ser só na próxima semana, na próxima sexta, dia 4. Tem o Atlético também, né? Tem o Atlético também. Que tá em negociações com aquele zagueiro que era do Flamengo, como é que é o nome dele? Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. O detalhe é o seguinte... Para os torcedores de Atlético e América, é um período bom também para poder ver. No caso do Coelhão, esse jogo, o treino contra o Itabirito, pode ter estreia do Stênio, né? Recém-contratado, ex-Cruzeiro. Do William Bigode. Do Bigode. Então, tem esses dois jogadores que serão peças fundamentais. Miguelito, que veio do Santos. Miguelito. Inclusive fez gol, né? Nas eliminatórias. Agora. 3 nomes que a gente pode... pensar que vão ajudar o América a tentar pegar esse eu falo quarta colocação, porque qualquer coisa pra cima aí já é lucro. Não, e um América que entrou em período de recesso grande, né? Porque ganhou do Atlético, acabou com a invencibilidade do Atlético no Campeonato Não deixou o Atlético ser campeão invicto, né? Exatamente. Jogou bem. Né? Então, assim, diferente do primeiro jogo, foi aquele desastre com a expulsão também, aquela coisa toda. Então, assim, chega grande. Eu tô apostando muito no América. E eliminou o Cruzeiro também, né? Sim. Eliminou o Cruzeiro. O América chega grande na Série B. Exatamente. Chega como favorito. Não chega grande que o time ainda tá balançando. Mas o William Batista fez um bom trabalho. Eu acho que chega mediano. Ainda não coloco como um grande trabalho e nem com essa estratosfera toda, não. Porque antes do Atlético, do jogo da volta, o América só tinha vencido o Betim. Ficou uma sequência aí sem vitórias. E foi eliminado da Copa do Brasil. Foi eliminado da Copa do Brasil pelo Cascavel, que depois já foi eliminado no jogo seguinte, na segunda fase. Ali eu acho que o América estava focado na final, Tava não. Foi falha mesmo. Esses sobe e desce que acontece no América que a gente não consegue Mas ano explicar. passado você pegava tanto no pé do goleiro, esse ano pelo menos o América começa com um bom goleiro. Excelente goleiro. E volta, né? O América tem um excelente goleiro, isso não é problema mais.
Aí o lance tá mesclar essa juventude, essa garotada que tem no elenco agora, com essa experiência do Bigode, né? Com talvez, sei lá, bicho, dá até. Não dá para projetar muita coisa, mas um Ricardo, o Bigode, esses carinhas que já são mais rodados, conseguirem levar esse América. Além daquele menino lá do... Fabiano. Não. Fabinho, não, pessoal. do Fabinho, não. Do estrangeiro lá, o Elizari. O Elizari. O Elizari que para esse momento do América, para mim, vai ser importante. E deixa já que o Mariano muletinho de vidro, ver se ele vai jogar. O Benítez a gente coloca assim, 2 jogos, folga 15, volta, é tipo pelada de 2 minutos, 5 minutos ou 2 gols. E o Atlético tem que ficar de olho no gramado, né? Sim. Porque perdeu uma grande chance de eliminar o Grêmio por causa do gramado horrível, E detalhe né? que ele vai começar o... E trocou o goleiro. E trocou o goleiro. Trocou o goleiro. Pelo mãe do guarda. O detalhe é o seguinte, ele começa a Série B jogando Independência. Isso. Até a Arena Secret ficar reformadinha jeito, lá. né? Fechamos então os nossos mineiros aí. Em ação. Em ação, e agora nós vamos falar outra ação, né? Ô, gente. Eu não sei nem o que eu falo daquele 4 da Argentina. Pra mim, Vamos começar falando, primeira coisa que a gente acha. vamos começar falando que o Dorival caiu. Não, Acabou. tá. Acabou a era Dorival. Acabou Mas a era antes de Dorival, a gente tem que bater na tecla dessa questão do Ronaldo, né? Da candidatura do Ronaldo à presidência da CBF. Ele precisava de ter 4 apoios para tentar se candidatar. Ele não teve nenhum. Ele não teve nenhum Exato. das federações. E os clubes, todos os clubes, assinaram o termo de apoio ao Edinaldo. Então, não tem que se cobrar. Se apoiou, não vai se cobrar porra nenhuma Exatamente. nenhuma, depois na hora de começar o campeonato. De desorganização, horário de jogo, juiz e calendário. tal. Calendário. Não faz isso não. E outra coisa, cara, assim, é o que falaram. Parece uma máfia, né, cara? Não tem abertura, não tem possibilidade, parece uma ditadura ali dentro, um ditador. O Edinaldo tá lá, não faz nada, aí vem com esse papo agora de Ancelotti, começa a dar mais uma novela, o Diniz um tapa-buraco. Não, em 2023 o Brasil não teve técnico. Teve 2 tampões. Ramon Nossa. Menezes, sub-20, depois o Diniz, que estava lá e treinando o Fluminense. Olha o nível que chegou a nossa querida, porque tem que encher o peito, né? O brasileiro, alguns fanáticos ainda enchem o peito para falar, nós somos penta. Nós Penta somos o país do futebol. Penta o quê? O futebol brasileiro parou em 2006, a última seleção. 2010, ali foi a gota d'água, acabou ali o Brasil. E aí a gente fica só nessa, não, porque é a mesma história de torcedor que só fica lembrando, falando, não, mas é porque eu já ganhei tantos brasileiros, e aí tá trocentos anos na fila. Não, porque lá em 2000 eu fiz tal coisa. Gente, tem que pegar a realidade. A safra brasileira, do futebol brasileiro atual, pra mim, é ruim. Pra mim, é fraca. Você vai tirar o Dorival, vai trazer o Jorge Jesus... O que vai fazer essa galerinha jogar aí vai ser um doando sangue pro outro. Porque a gente já viu vários times com elencos limitados ganharem campeonatos quando um se doa pelo outro. Fora isso, pra mim... Pra mim é seleção de empresário. Você vê aquele Murilo jogar bola... Nossa Senhora. Bicho, o cara não consegue vestir o uniforme. O uniforme fica feio nele. Aqui, e com todo respeito ao Arana, mas... Para a seleção, para mim, já deu. Pelo menos não o que é ele titular. está apresentando agora é para ser um reserva para entrar nos jogos. Para titular, não é mais. Agora a gente põe assim... eu vi um comentário desse, assim, a gente não vê... Antigamente na seleção brasileira, você via jogadores que jogavam um dos principais times da Europa. Hoje você vê os titulares da seleção brasileira, eles jogam no Nottingham Forest, no Newcastle, no Udinese, no Real Betis, né? Antigamente você via jogadores da Roma, da Inter, sabe? Você vê o ataque tem jogadores do Barcelona e Real Madrid, e só.
O meio-campo não tem, cara. Não tem nenhum cara que desponta no futebol mundial. E me fala uma coisa, o Neymar tem cadeira cativa nesse time? O Neymar tem cadeira cativa nesse time? Você sabe por que todo mundo ainda torce pelo Neymar, que tem que recuperar, porque o Neymar é salvação? Porque não tem ninguém. Porque não tem ninguém. O Neymar não tá... Olha o que... O Santos, ele jogou 3 partidas, sei lá, já machucou. Já parou. Você acha que pra seleção o Neymar vai ser o cara que... Não, mas ele vai... ajuda. Mas ele é de longe muito melhor que todos esses que estão lá. É o que eu tô falando. De longe. Olha o nível da E nossa outra seleção. coisa... Tá tão fraca que a gente tá apostando no Neymar, que tá lesionado, que machuca, E outra coisa... Chegou a hora também de a gente olhar pro lado de cá também, cara. Sim. O Hulk tem 38 anos e ele joga fácil essa seleção brasileira. Joga fácil. O menino de 17 anos lá que pegou o banco pro Dorival, do Palmeiras, como é que é o nome dele? O Estevão. O Estevão. Ele joga fácil. O Messi é titular. Ele joga fácil na seleção brasileira. Você pega o Lamine Yamal da Espanha. Tem 17 anos. Que garantiu a classificação da Espanha, né? Pois é. Cara. Então, assim... chegou a hora de olhar um pouco. O Léo Ortiz não pode ser reserva nunca do Murilo, cara. O Sabe? Veiga tem que ser pelo menos... O Everson não pode deixar de ser convocado porque o Everton tá lá, cara. Sabe? Eu concordo com tudo que vocês falam. Vocês resumiram tudo. E, assim, falta humildade de quem tá ali no dia a dia da seleção. Eu vejo muita falta de humildade. O Hendrick jogando aquela blusinha dele de Pelo bola amor de alta. Deus. Calma Calma, pra nós, meu Hendrick. amigo. Parece que ele acha que ele é o novo Pelé. Calma aí. Pronto, falei, tô leve. Pois é. E outra coisa, a seleção ela não é competitiva. Não. Esse que é o problema, sabe? Eu discordo do Paulo quando ele fala que a seleção é horrível. Eu acho assim que é ruim do meio campo para trás. Gente, Rafinha, o Vinícius Júnior, o Rodrigo. São jogadores muito bons. Bons jogadores. Mas não Estevão, mas Matheus Cunha não serve. aí já João Pedro não serve. Aqui, O Rafinha seria titular em qualquer seleção do planeta. hoje. aqui, beleza. Eu concordo Vinícius com vocês também. concordo com vocês que do meio pode até... O Brasil tem até grandes nomes. Mas a gente tem que pensar em time. Eu acabei de citar o Cruzeiro aqui de problema no meio campo. O Brasil é a mesma história. Não adianta, eu tô pensando no Hexa, eu tô pensando em ganhar uma Copa do Mundo. Coisa que não acontece. Chega aí, de ó. Marquinhos, cara. Já deu. O Brasil do jeito que tá, sabe o que vai acontecer? Vai ver só as outras seleções chegando e aproximando. Vai ver, sei lá, é a Espanha batendo de novo. É a Inglaterra, é a Alemanha. É a Argentina. É a Argentina. Olha a safra da Argentina. Porque são todos melhores. Não, os caras jogam, os caras se juntam. No Brasil, dá pra fazer. Mas aí tem que acertar, pô. Aí talvez, Ancelotti não, mas será que é Jorge Jesus? Será que é o Abel Ferreira que vai conseguir organizar quem vocês esse time? apostam? Eu acho que vem o JJ. Eu acho que vem Jorge também. Eu acho que ele o já deu uma Ancelotti entrevista não hoje vem, falando que... O Jorge, e para esse ciclo, o Jorge, para mim, vai ser o ciclo Filipão. A família escolar. Sabe? Vai E juntar... o time do Jorge Jesus é Gabigol e mais 10. Gabigol, Matheus Pereira E fica Neymar. Fica ruim pro Neymar, né? Se o Nada, JJ vir, nada. você acha que fica, não? Acho que não. Ele já vai- declarou que não. Ele vai absorver isso. Já declarou que não. Fica de boa, mas é aquela história. Vai ter que jogar. Se não jogar, é banco, pai. É banco. E vai esquecer É Sapucaí, o sítiozinho, as garotas sentadas no colo. Na hora de chegar, ano que vem, ó, começou, vai preparação final da Copa, o que tem que fazer? Tranca a boca, ficar quietinho, sem gandaia e jogar ali, ó, o fino. E concentração porque 30 dias. Porque senão é banco. Isso aí. Certo? Certo. Vamos, só pra gente fechar agora, passando a régua, já que já desabafamos esse trem todo. Brasileirão Sub-20, Cruzeiro liderando, Brasileirão Feminino, Cruzeiro mandando bem, todos os dois com 100% de aproveitamento. Já o Atlético no Sub-20, um perdeu o empate técnico. e uma derrota, mandou o Daladé embora, que foi até o técnico que começou a campanha do Mineiro, que terminou com o Hexa do estadual. É isso, a base também, né, do Atlético tem que dar essa ajustada, quem sabe contrate aí um bom nome para colocar essa turma aí de volta, que a base também é dinheiro. Isso aí. A base é o futuro. É. Certo? E o time do Cruzeiro tá certinho, viu? Do time do Cruzeiro tá trazendo aí o Batistella, o Queijo, tem alguns nomes aí que a gente pode apostar. Bruno Alves, Janderson.
que a gente pode apostar. Isso. Outros que já foram emprestados, que é o Dorival e tudo mais aí, Guimeira. que vamos ver o que vai acontecer. Então é isso, vamos embora então, porque nós já falamos demais. Vamos acompanhar essa estreia do Brasileirão. E que bom também que acabou esse período, não só de 100 jogos, como dessa novelinha da Globo que tá acabando aí, ó. Vai começar Vale Tudo de novo. Ah, até que enfim. Vai voltar. Quem matou Odete Reutemann? Hã? Vale tudo, eu vou acompanhar com vocês. Aí, ó. Boa. Aquela outra lá que você tinha me falado antes das férias, a Beleza. da HBO, a Beleza Fatal. Beleza Fatal. Aquele final podia ter sido diferente. Eu vou falar Ah, não, você já vai de porque spoiler? Você vai de spoiler, eu tô saindo fora. Vou te falar, viu? Maratonei nela. Maratonei. Valeu, Eu vou gente. te falar, 9.9. Boa. Novelão, viu? Foi boa mesmo. Camilinha cara. Pitanga, tô aqui, hein, pai? Tamo junto, hein? Ô, gente, Tchau. um abraço. Até o próximo programa. Fomos!